Com a palavra, o senhor ministro Paulo de Tarso. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu parabenizo aos organizadores deste evento, na pessoa da família Kayser-Lier, pela realização e pelo convite que foi formulado para participar de um evento dessa importância e dessa magnitude. Saúdo também a todos os integrantes da mesa, Dr. João Rodrigues Filho, juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência de São Paulo, Dr. Fernando Filgueira de Araújo, advogado da União, Dr. Afonso Alves Braga, que é sócio do escritório de advocacia do mesmo nome, Dr. Valdo Fátio, que é da Fátio Administrações Judiciais, e os nossos convidados estrangeiros, Dr. Stuart Cullen e Dr. Paul Smith. Welcome. E nós temos um tempo bastante reduzido, bastante controlado. Cada um dos brasileiros terá 8 minutos para a sua fala e depois cada um dos estrangeiros terá 15 minutos. E apenas lembrando a importância desse painel, especialmente porque as jurisdições do Caribe, desde muito tempo, vêm sendo utilizadas no engendramento de estruturas de offshore, o que torna esse painel central no combate ao crime aquisitivo. Para se ter uma ideia, somente as Ilhas Virgens Britânicas concentram mais de 80% das estruturas de offshore do mundo. E as chances de você se deparar com pessoas jurídicas sediadas nessa jurisdição são grandes, o que já evidencia por si só toda a relevância desse painel. Nós vamos começar pelo doutor João Rodrigues Filho, e aí já uma pergunta, né? O senhor é juiz da primeira Vara de Recuperação e Falência de São Paulo, e tendo em vista o porte e a repercussão dos seus casos, quais as medidas adotadas para que as suas decisões sejam reconhecidas no Caribe? Tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Dr. Rodrigo e ao Dr. Cricor a oportunidade de estar aqui nesse evento tão diferenciado. Quero cumprimentar as demais autoridades presentes na pessoa do ministro Sanseverino, que, além de ser um magistrado de primeira linha, como os integrantes aqui desta corte, também é um exemplo de pessoa pela sua lhaneza e pela sua generosidade conosco, sempre. Quero cumprimentar os demais membros da mesa, aos demais colegas do exterior. I hope you're enjoying your stay here in Brazil. Thank you very much for your presence here. Bom, como nós estamos percebendo aqui, o cenário é muito interessante a partir do momento que nós estamos tendo contato com jurisdições, né, com especificidade de jurisdições de outros países, mas nós estamos percebendo que é uma tremenda dificuldade da recuperação de ativos, o que sempre vai ter um certo problema. Por quê? Porque a gente precisa, de um lado, lidar com a soberania de cada Estado e mecanismos de recuperação de ativos que vão acabar esbarrando naturalmente nessa questão de soberania, né? Nos casos que nós temos, nos processos de insolvência, lá na primeira vara, o que a gente tem tido de sucesso, na verdade, é muito de um auxílio direto, tá? Não propriamente o auxílio direto, tal como sistematizado no CPC, que também tem uma certa burocracia, mas assim de um auxílio direto que é engendrado por profissionais especializados. Então, estamos percebendo que fazer o pedido diretamente numa jurisdição de outro país, ao invés de simplesmente eu buscar que a minha decisão ela seja, através de uma autoridade central, colocada na jurisdição de outro país, isso acaba sendo, de certa forma, moroso. E no sistema de insolvência a gente precisa lidar muito com o quê? Com pragmatismo, porque ou o bem ele vai ser perecível logo, ou então você não vai conseguir achar aquele determinado dinheiro que está circulando em outras partes do mundo. A gente sabe que, inclusive, estamos vivendo um fenômeno de desmonetização, com o recrudescimento da utilização de transações eletrônicas e até mesmo a criação de novas moedas, criptomoedas, que acaba sendo até um novo desafio nessa busca de recuperação de ativos.
Então, a celeridade em si, ela é fundamental. Nesse caso, estamos nos valendo, então, do quê? Profissionais especializados, damos aqui as decisões judiciais do nosso país, procuramos deixar muito claro, na medida do possível, aonde estamos enxergando uma determinada fraude, aonde estamos enxergando um determinado ato de desvio patrimonial, para que a decisão possa ser muito bem fundamentada, inclusive para que ela possa, para que as instâncias superiores elas possam, inclusive, ter subsídio para manter a decisão. Então, nós precisamos, os juízes de primeiro grau, trabalhar bastante com as questões de fato que são postas no processo, e, a partir disso, profissionais especializados que adotam os procedimentos específicos nessa rede, né, que muitas vezes se coloca entre o público e o privado. Se nós formos dar uma olhada no CPC, a gente verifica que aqui no Brasil, do mesmo jeito que outras jurisdições acabam impondo para nós uma certa, seria injusto dizer uma burocracia, mas um determinado procedimento mais rígido, nós temos também. E aí, quando que fica mais fácil? Justamente quando, através de um procedimento privado, a gente busca uma pretensão na jurisdição externa. Assim como a jurisdição externa pode também buscar uma cooperação aqui na nossa jurisdição interna. O fato é que o Brasil, segundo dados até de 2017, salvo engano, o Brasil, ele predominantemente, ele busca a cooperação, o auxílio direto ativo, ou seja, nós é que pedimos para jurisdições estrangeiras o auxílio para que a recuperação de ativos ela possa ser efetivada. Mas em nível de insolvência, por conta dessa questão de celeridade, da necessidade dessa recuperação de crédito, sobretudo em processos falimentares, os procedimentos adotados são justamente esse do auxílio direto, através de profissionais especializados com o cumprimento das regras de jurisdição exterior. Eu não vou me alongar aqui, eu acho que todos estão com interesse em ouvir os nossos palestrantes internacionais. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença de todos e a presença de vocês. Só um último ponto. Eu fui advogado por 13 anos antes de ingressar na magistratura. E hoje, como magistrado, eu vejo que um dos grandes problemas que eu enfrento, infelizmente, é muitas vezes a ausência de uma especialização, sobretudo lidando com jurisdição especializada. E ver uma plateia extremamente seleta, um auditório cheio, é algo que realmente me deixa muito, muito feliz, porque a partir do momento que a gente tem uma profissionalização de todos aqueles que integram o sistema de justiça, certamente a prestação jurisdicional do Brasil vai ser melhor e certamente o Brasil vai ser um ambiente muito mais confiável para atrair os investimentos estrangeiros. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço ao Dr. João Rodrigues Filho pela apresentação e o pragmatismo e a criatividade na recuperação de ativos e exigindo exatamente a necessária celeridade, né? Então, parabéns aí pela exposição. Na sequência, nós temos o Dr. Fernando Filgueira de Araújo, que é advogado da União. E aí uma provocação. Na sua experiência como advogado-geral da União, quais seriam os desafios para uma busca de ativos na esfera civil em casos de anticorrupção, especialmente antes do ajuizamento de uma demanda na fase pré-processual? Tem a palavra também, pelo prazo de 8 minutos. Muito obrigado, ministro. Queria dizer que realmente foi uma felicidade receber esse convite para não só participar aqui desse evento, mas, sobretudo, para poder também trazer um pouco da experiência do que a gente vem estudando aqui na Advocacia Geral da União e compartilhar esse conhecimento com tanta gente realmente especializada e que sabe muito bem do que está falando. Eu queria já entrar dentro da minha pergunta, já contextualizar, já que não temos também tanto tempo, e queria fazer uma pequena contextualização para poder, talvez, se for possível, facilitar a resposta dos colegas estrangeiros, e devo dizer que estou bastante interessado nessa resposta. Bom, eu queria dizer que esse seminário, na verdade, para mim, representa não apenas um ganho prático, em termos de boas práticas em foro estrangeiro, mas, para mim, também tem um marco teórico aqui bastante importante que eu queria não deixar de falar.
Na verdade, eu percebo que esse marco teórico está meio que dentro dos discursos de todo mundo que já passou aqui na mesa, inclusive nos 2 primeiros painéis. É a ideia, basicamente, a premissa que vemos trabalhando aqui na Advocacia Geral da União, a ideia de que existe uma diferença muito grande entre a persecução penal, que gera, porventura, uma recuperação de ativos, e procedimentos cíveis e, porventura, administrativos que gerem essa recuperação de ativos. Eu acho que é preciso a gente pontuar isso, porque não é só uma questão de mudança de nomenclatura ou até mesmo de jurisdição. Eu acho que é uma mudança de entendimento sobre como funcionam cada tipo de recuperação. Nós, nesses 2 campos, temos diferença de prestação jurisdicional, nós temos diferença de objeto processual, e nós temos diferença muito importante de ser dita de tempos. São tempos distintos. No final dessa minha consideração, eu quero dizer que, na verdade, é uma mudança de mentalidade. Ao final, é uma mudança de mindset. E isso, na verdade, percorre desde o início do processo de recuperação de ativos até o final do seu ciclo. Eu queria abordar, já que não temos assim tanto tempo, como já dito, apenas um aspecto dessa mudança. E o aspecto dessa mudança que, para mim, é seminal, está logo no início do processo, é a ideia de concorrência de jurisdições. Existe uma razão de direito internacional público, na verdade, para que a ação penal seja ajuizada e depois formulado um pedido de cooperação jurídica internacional. Isso porque a autoridade brasileira não tem jurisdição para ingressar, buscando a aplicação de normas penais brasileiras, no foro estrangeiro. Só que isso é radicalmente diferente no âmbito cível. No âmbito cível, nós temos, e ocorre isso de fato, uma concorrência de jurisdições. No momento que nós temos um caso de recuperação de ativos transnacional, em que o bem está em um país, a sede da pessoa jurídica ou o domicílio está em outro país, e nós temos o dano que foi praticado em um país, nós temos aí provavelmente 3 jurisdições envolvidas. Mas pode ser até mais, porque a gente sabe como esses casos complexos ocorrem. E a pergunta fundamental dentro desse paradigma é justamente onde atuar? Onde nós vamos buscar as medidas jurídicas que sejam mais efetivas? Para essa resposta, é uma resposta absolutamente complexa, é preciso que isso seja dito, mas eu queria lançar apenas uma base aqui para o nosso entendimento e para poder também derivar o raciocínio. Eu acredito que uma resposta adequada seria dizer que nós deveríamos atuar, mesmo quando estamos tratando de República Federativa do Brasil, na jurisdição mais favorável à República. É uma resposta absolutamente simples, naturalmente, mas a complexidade vem justamente daquele termo jurisdição mais favorável. O que é jurisdição mais favorável para a República? E a resposta nem sempre é brasileira. Então, existe uma série de considerações para a gente poder concluir qual seja a jurisdição mais favorável. E aí eu citaria aqui apenas 5 fatores para encerrar e fazer a pergunta aos colegas. Primeiro, a gente tem que avaliar se aquela jurisdição tem capacidade de analisar aquele caso. Isso é uma regra de direito internacional público, e nós temos que analisar, então, a efetiva concorrência de jurisdições. O segundo aspecto é justamente decorrente dessa concorrência de jurisdições, que é a ideia de caixa de ferramentas, que, salvo engano, foi o próprio Rodrigo que mencionou no primeiro dos painéis. Cada jurisdição tem as suas formas de atuar, tem os seus instrumentos, tem as suas possibilidades. E isso precisa ser analisado em prol da efetividade da recuperação de ativos. O terceiro aspecto seria, naturalmente, já que estamos tratando de custos que não são baixos, e como estamos despendendo dinheiro público, nós precisamos analisar quanto custa isso na jurisdição estrangeira e quanto custa no Brasil, porque a minha hora também é paga por dinheiro público, e a hora do juiz, e a hora do judiciário. O quarto aspecto seria, talvez, a possibilidade de autoridades públicas que estão situadas naquele país de nos ajudarem nesse processo. E, por fim, um critério que eu acho absolutamente essencial é a abertura daquela jurisdição com outras jurisdições fora do território nacional. E aqui eu não estou falando de analisar apenas o Tratado de Cooperação Internacional, Brasil e determinado país,
mas, sobretudo, como aquela jurisdição específica se relaciona com outros países do mundo. Muitas vezes, aquela jurisdição tem facilidade de atuação em determinados blocos regionais que favorecem absolutamente a celeridade da recuperação de ativos. Então, eu queria trazer justamente essa ideia de jurisdição mais favorável para poder provocar a minha pergunta, porque eu estou realmente muito interessado em saber dos colegas quais são os procedimentos previstos na legislação dos países do Caribe. Claro que nós temos diversos países, muitas vezes diversas formas de pensar o direito, mas quais são as principais ferramentas que um litigante privado ou até mesmo um Estado estrangeiro possui nessas jurisdições para buscar ativos e para recuperar também judicialmente esses ativos. Eu agradeço o tempo, digo mais uma vez da felicidade de ter participado desse painel e participar desse evento tem sido muito interessante. Muito obrigado, ministro. Parabenizo o doutor Fernando Filgueiras de Araújo pela exposição. E depois já tivemos um juiz, agora um advogado, e agora vamos para um administrador judicial. O doutor Afonso Alves Braga, que vai falar agora na sua experiência como administrador. E é uma questão, no papel de administrador judicial, como vê a importância da relação do Brasil com o Caribe para o sucesso do seu trabalho? Ministro, eu agradeço a palavra, a gentileza, agradeço a presença de todos. Eu sou entusiasta desta questão das falências transnacionais. Eu venho de uma época que a concordata, a falência, era um processo que não tinha muita importância, até por conta dos credores talvez não acreditarem muito no resultado prático dessas demandas. Então, elas se arrastavam durante anos e nem sempre elas chegavam a um denominador comum, ou uma finalização, se não totalmente feliz, mas meio feliz. E isso sempre gerou muita angústia nesse sentido, da efetividade de uma demanda judicial. Na sequência, a gente veio vendo uma evolução do tratamento desses processos concursais. Eu acho que a lei de 11.101 trouxe maiores pessoas ou personagens envolvidas nesse processo, interessadas, os operadores do direito. Houve a reestruturação do próprio judiciário, quando criou as varas especializadas, câmaras especializadas em alguns tribunais de justiça do Brasil. E eu acho que isso culminou, não que a gente sempre queira melhorias, mas isso culminou, para mim, com várias decisões aqui do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobretudo decisões do ministro Sanseverino, e também de uma decisão que, para mim, é muito importante, que é uma decisão da ministra Nancy Andrighi, em questões de grandes conglomerados, com diversidades de empresas e pessoas físicas envolvidas, e tramas e fraudes, etc. E neste voto, a ministra, na minha opinião, muito feliz, utilizando os instrumentos do processo civil, preponderância de evidências, inversão do ônus da prova, que, para mim, era uma questão nova no processo falimentar. Então, ela, usando dos mecanismos postos à disposição do processo penal, do processo civil e do direito civil, conseguiu envolver diversas empresas, num caso específico, numa falência extremamente complexa. No entanto, aí eu fiz essa digressão para chegar nesse ponto, aonde a coisa esbarra. Quer dizer, a gente vai atrás de formação de grupo, desconsiderações de personalidade jurídica, extensões, etc., mas aí que vem a importância, respondendo à pergunta de Vossa Excelência.
Chega um momento que nós precisamos da efetividade. E, geralmente, essas estruturas montadas, logicamente, que existem empresas que funcionam legalmente, inclusive com estruturas offshore e etc., no exterior, mas essas empresas sempre apostaram nesta dificuldade de se conseguir. Primeiro, se descobrir a efetiva composição societária delas, geralmente offshores, que escondem seus UBOs, seus reais proprietários, são empresas proprietárias de empresas aqui no Brasil. E, além disso, que aí a gente está falando de uma questão societária, mas tem a questão patrimonial, que também são empresas manipuladas ou por offshores ou por pessoas terceiras e etc., fora do país, que são ativos que foram desviados para outras jurisdições, e isso ficava quase que intocável. Primeiro, pelo desconhecimento, da dificuldade do contato com essas diversas jurisdições. Às vezes, o tempo da demanda complica, porque o dinheiro anda e anda rápido. É fácil trocar de um país para o outro, quando sabe-se que está sendo rastreado, o empresário ou os fraudadores estão sendo... Então, isso, para mim, sobretudo, as Ilhas Virgens Britânicas, para mim é um marco. A importância dela, e eu acho que a importância desse painel é exatamente isso. Muito embora os ativos não fiquem nas Ilhas Virgens, mas as empresas ficam Então, é muito raro pegar uma falência aqui no Brasil, que haja diversos desdobramentos, estruturas societárias, várias prateleiras e níveis societários, ela não tenha uma empresa em BVI. Ela pode ter em outras jurisdições, tipo Caimã, Panamá, etc., mas em BVI certamente vai ter. E, pelo menos, a experiência que eu tenho. O senhor estava falando de números de BVI. BVI ela é uma ilha mais ou menos da dimensão e com a mesma topografia de Ilhabela. No entanto, ela chega a ter 800 mil empresas lá. É um número assim absurdo. Elas não são todas ilegais, é que tem algumas que são utilizadas para cometimento de fraude. Então, quando, com essa angústia que eu falava, da ineficácia de fazer essas decisões brasileiras, que estão sempre muito bem instrumentadas, eu acho extremamente satisfatórias esse comprometimento do judiciário em todos os seus níveis, os juízes sempre cooperando, os tribunais estaduais e, sobretudo, o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de manter e comprar essa briga junto com o administrador judicial, que está ali querendo dar resultado, até porque, se ele não der resultado, ele não tem função nenhuma, ele não tem razão de ser. Daí que, quando eu comecei a utilizar, via uma empresa, um escritório de advocacia especializado nisso, que começou a propiciar que essas minhas decisões fossem, que eu conseguia no âmbito dos meus processos, tivessem efetividade ou cumprimento no exterior, com quebras de sigilo de empresas offshore, para exatamente formar esse conglomerado para justificar uma extensão de falência, uma desconsideração de personalidade jurídica por promiscuidade de empresas financeira ou societária. Isso realmente mudou e foi o foco, sobretudo, eu acho que eu comecei nessa luta em BVI. Então, e acho que, só para finalizar, acho que são dois pontos importantes. A gente tem que ir para o exterior, ou para conhecer melhor as estruturas offshores que estão maquiadas e a gente não sabe exatamente, a gente sabe, mas não tem a prova cabal da vinculação, ou para buscar bens. E nesta corrida, a gente, lógico que tem problemas, dificuldades, tempo, o Dr. João estava falando de tempo é uma questão complicada, mas eu tenho sentido muita eficiência e isso me confortou bastante. Quer dizer, hoje eu não tenho mais apenas uma decisão judicial, que eu não sei o que fazer com ela, porque eu não sei o que dizer para os meus credores, que eu não sei... eu tenho uma decisão sensacional, mas
em termos práticos, para o credor, que é a única parte para ele que interessa, ele não vai receber nada. Então, isso acalentou demais. Então, para finalizar, eu primeiramente queria agradecer, eu acho que a iniciativa do clã Carcelian para esse evento, a família toda envolvida na realização desse evento e no sucesso desse evento, e da importância que tem. Agradecer o STJ, na pessoa do presidente Noronha, o ministro Noronha, de ter recepcionado esse evento, que eu acho que é uma grande... são informações que nós estamos cruzando e aprendendo com todo mundo. E, finalizando, eu queria fazer duas perguntas para o Dr. Paul Smith, de BVI. A primeira seria o seguinte: uma vez que a empresa offshore não tenha mais patrimônio ou não tenha mais função para a falência aqui no Brasil, se ele acha importante a liquidação dessa empresa offshore, e se sim, como fazer essa liquidação, que eu confesso que eu desconheço. E por final, quais seriam as exigências, aí de forma prática, para conseguir uma quebra de sigilo societário? Eu sei que o Dr. Fernando falou de questões patrimoniais, mas eu falaria dessa questão de quebra de sigilo societário, que eu acho que é onde também, logicamente, que é importante, tanto que eu pus paralelamente a isso, a questão patrimonial, mas essa importância, porque se a gente não desconhece quem são as empresas e pessoas jurídicas e físicas envolvidas, eventualmente a gente não consegue formar o grupo. Então, eu gostaria de saber como faz para quebrar um sigilo de uma offshore naquela jurisdição, para conseguir desfraudar ou localizar o seu saber quem são os seus UBO, os seus sócios. Obrigado. Parabéns ao doutor Afonso. E de imediato passa a palavra ao doutor Valdor Fátio. Já tivemos a visão do juiz, a visão do advogado, a visão do administrador judicial, e agora temos a visão que compartilha setor público e setor privado, de quem já atuou no Banco Central. E a pergunta é: o senhor já atuou no Departamento de Liquidação do Banco Central, tendo participado da liquidação de diversas instituições financeiras e, nos últimos anos, como administrador judicial, inclusive em falências transnacionais. Então, poderia relatar um pouco da sua experiência nesse setor. Tem a palavra o Dr. Valdor Fátio. Boa tarde a todos. Obrigado pela cessão da palavra, doutor. Realmente, fiz carreira no Banco Central e, pelo fato de ter participado da área basicamente de fiscalização, fui designado para fazer o primeiro acompanhamento do regime de administração especial temporária no BESC, que era um banco estadual, quando ainda em atividade no Banco Central. Depois, perto da aposentadoria, fui trabalhar acompanhei a negociação da parte boa do Banco Bamirindos para o HSBC. E a parte ruim está lá, foi mais tarde negociada como um fundo. A principal diferença entre uma liquidação e uma liquidação extrajudicial e uma recuperação ou uma falência é que o Banco Central, a hora que nomeia, ele dá amplos poderes de negociação e liquidação, mas toda e qualquer providência que você vai tomar, de porte, você precisa de uma autorização especial dele. Normalmente, o Banco Central concede essa autorização, alertando dos perigos que podem advir disso. Dentre as diversas empresas que eu liquidei, diversos bancos, um deles, a gente constatou durante a liquidação ainda que ele tinha feito diversos desvios de ativos, inclusive constituindo um banco no exterior sem autorização e sem conhecimento do Banco Central. Com a decretação da liquidação do banco aqui no Brasil, nós fomos atrás de tentar recuperar parte desse recurso que tinha sido desviado. Infelizmente, por
Assim, esse banco estava sediado nas Bahamas, Nassau, nas Bahamas. Infelizmente, quando nós chegamos lá, esse banco oculto do Banco Brasileiro também já estava em processo de liquidação, porque uma inspeção feita pelo Banco Central de lá evidenciou que todos os ativos tinham sido emprestados sem os requisitos de liquidez e garantia necessária. E o banco foi liquidado. Se o banco tivesse sido considerado como um ativo do Banco Brasileiro, nós poderíamos tê-lo arrecadado. Mas, como foi um banco montado de forma escusa e omitida das autoridades brasileiras, o que nós conseguimos fazer lá foi comprovar perante a liquidação do banco no exterior o grande prejuízo que tinha acontecido para o Banco Nacional. E, com isso, como nós não tínhamos uma sentença de falência ainda, nós só conseguimos fazer a habilitação como credores. Então, num desvio que nós apuramos no Banco Nacional, banco aqui no Brasil, de mais de 100 milhões, o liquidante do banco lá fora reconheceu a habilitação de 44 milhões de dólares. Mas, dado ao fato de nós sermos considerados como um credor subordinado, foram satisfeitos todos os credores primeiro lá nas ilhas, lá no Caimã, para depois o que sobrou ser devolvido para nós. Nós conseguimos apenas trazer de volta a parcela de 3 milhões de dólares. Isso ainda em 2004, quando estava começando a surgir empresas especializadas em fazer repatriação ou procura de rastreamento de ativos no exterior. Quando esse banco foi para a falência, o juízo me convidou para continuar por causa das ações que estavam em andamento e eu acho que do próprio critério que o juiz tinha de querer fazer uma mudança, porque estava até então acostumado, na falência de instituição financeira, de decretou a falência, fecha as portas, tem dinheiro em caixa, vai pagando o síndico ou o administrador e pronto. Não existia nem interesse, eu acho, do próprio juiz de ir atrás, porque não havia um destaque disso aí. Nós conseguimos, na ocasião, mostrar para a juíza, que nos convidou para ser administrador judicial, da necessidade de continuar com essa ação no exterior, porque havia a possibilidade de recuperar mais recursos ainda, apesar de o banco no exterior já estar falido. Uma das dificuldades que nós sentimos tanto na liquidação extrajudicial quanto na falência, em 2004, 2003, era a falta de escritório especializado nisso aqui. A primeira investida que nós fizemos lá no Caribe, nós contratamos um escritório de advocacia e ele nos levou lá fora para ver o que é que nós poderíamos fazer. Não se tinha ideia, não se conhecia mecanismo lá fora nem nada. E nós estivemos lá, foi necessária a contratação de um escritório local, mas o escritório local também não tinha conhecimento da legislação no Brasil nem nada. Então, o advogado daqui fazia todas as medidas, traduzia para o inglês, levava para lá, entregava para ela e ela protocolava. Essa era a tônica do nosso processo. Outra coisa que atrapalhava também a realização desse rastreamento de ativos no exterior era recurso. O Banco Central não via com bons olhos investir recursos da massa ou dinheiros do próprio Banco Central para fazer rastreamento de uma coisa que ainda não tinha normas que pudesse dar sustentação para essa pesquisa. O Banco Central, na ocasião, achava que a providência básica que ele devia saber, se ele constatou algum desvio, algum indício de crime falimentar, ele fazia uma denúncia ao Ministério Público e pronto. Essa era a providência básica do Banco Central. Essa foi uma das providências básicas que eu adotei em 4 e 5 falências que eu administrei também. Depois, com o decorrer do tempo,
foram surgindo as empresas especializadas e com um sistema de trabalho, inclusive, diferente. O primeiro contrato que fiz de rastreamento de recurso no exterior foi bancado pela Massa. O próprio advogado não tinha recurso para contratar advogados no exterior para fazer uma pesquisa. E quando a gente ia falar para o juiz, olha, precisa liberar $300 mil, $400 mil, que o custo lá fora é alto, o juiz ficava pensando se era interessante ou não. Mais tarde, com o advento dessas empresas especializadas, passou a ser mais fácil, porque você constatou que houve algum desvio, você faz um relatório para o juiz ou para o Banco Central e demonstra a necessidade de fazer esse rastreamento. Inclusive com um novo formato que essas empresas especializadas trouxeram, principalmente no caso que a IBRA também, de bancarem toda a pesquisa no exterior, trabalhando na condição de ad êxito. E aí não há por que tanto o juiz quanto o Banco Central dizer que é perigoso fazer um investimento, fazer uma contratação. E a partir disso aí ficando cada vez mais comum fazer pesquisa de ativos no exterior. De uma certa forma, essas seriam as diferenças básicas entre liquidações extrajudiciais pelo Banco Central e falências. Sempre lembrando que o Banco Central ele usa um argumento muito válido para não autorizar nenhuma aventura transnacional. Eu não tenho caneta para dar sentença, eu tenho que pedir, e quem pode dar a sentença é um juiz. Por isso que o Banco Central prefere simplesmente fazer a remessa do relatório dele para o Ministério Público. Quero agradecer ao IBRA pelo convite, agradecer a palavra passada pelo ministro aqui e dizer que estou muito satisfeito de participar desse evento e tomara que ele consiga fazer o terceiro, o quarto e o quinto, porque ajuda muito o pessoal. A especialização que o doutor João falou é necessária, Não dá para chegar saindo de uma experiência como advogado da área civil e querer tocar uma falência. Não se consegue isso. Obrigado a todos pela audiência. Parabéns ao Dr. Fátio pela exposição, muito interessante, a experiência que trouxe do Banco Central e as dificuldades enfrentadas na busca de efetividade, né, quando os ativos estavam fora do Brasil. Bom, então agora nós temos dois speakers estrangeiros que vão ter a palavra na sequência e começo pelo Dr. Stuart Cullen, que tem a palavra. 15 minutes. Thank you very much, Minister. We're extremely grateful to get the opportunity to speak at this very, very important event on a panel with such eminent speakers and in a venue that is so important and impressive. I believe that originally it was intended that Martin Kenny from BVI was intended to speak on this panel but couldn't attend for family because of a family matter. But we're very lucky that my colleague from the Harney's Cayman office, Paul Smith, has been able to join us at short notice. Paul and I intend to some extent to share our time, so we might bounce back and forth between each other if that's acceptable to you, Minister. Paul intends to speak about the toolbox that we have in the British offshore jurisdictions to trace and recover assets. I think the toolbox can probably be divided into two. There are those tools for getting information initially, and then after that, there's the tools for enforcing and recovering those assets. So on this panel now, we have somebody from the BVI and somebody from Cayman, and our firm also, through an associate office, provides services in Bermuda as well. So the three big British offshore jurisdictions in the Caribbean region are ones that we'll be able to deal with today. Our firm also practices in Anguillan law.
I'd like to start with a small introduction. I know many of you will be familiar with these jurisdictions, BVI, Cayman, Bermuda, but for those of you who aren't, I think it's probably worthwhile to give you a bit of background about them. All of these jurisdictions that I refer to, the four that I refer to, are British overseas territories. Now, that means that they are, for all intents and purposes, self-governing countries. It's only really the foreign affairs and defence of these jurisdictions that the United Kingdom takes care of. This is actually quite different to, for example, the French overseas territories, which are much more integrated and under the control of Paris. The one major Caribbean jurisdiction which we're not really able to speak about would be Curaçao. Because of course, that being a Dutch overseas jurisdiction, it's a civil law governed rather than common law. So all these jurisdictions, all these countries, they have their own laws, they have their own court system, even if in all of them the final court of appeal is to the Privy Council in London. I was going to make the point that the jurisdictions, while everyone might think of them as being small islands in the middle of the Caribbean, they're actually quite geographically diverse. Cayman, for example, is close to Mexico, between Mexico, Cuba, and Jamaica. Bermuda is, in fact, out into the Atlantic Ocean, 1,000 kilometers off the shore of North Carolina, and BVI and Anguilla are right in the middle of the Caribbean. These seem like huge different distances to me, originally being from Europe, but I realized that the distance between each of these jurisdictions is about the same as the distance from Sao Paulo to Brasilia, so probably not that big an issue in a country this size. All of these jurisdictions have offshore companies and offshore trusts, but to some extent they specialize in different areas. And in Cayman, I think it's fair to say there's a focus on banking and funds. In Bermuda, there's a focus on insurance and reinsurance. But as you've heard from our other panel members, the BVI is very much focused on offshore companies. There have been over 1 million companies incorporated in the BVI since the International Business Companies Act was first enacted in 1984, and there are currently between 400,000 and 500,000 that are active. It's important to understand how we use the tools we have in BVI and the other jurisdictions to know that all these offshore companies must have a registered agent in the jurisdiction in which they're incorporated. Now, the registered agent provides an address for those companies, it gives them the domicile in that jurisdiction, it provides the filing and some basic company secretarial matters for those companies. The registered agent can provide director services, they can act as trustees, but in the vast, vast majority of cases, certainly in BVI, that's not the case. One thing that you'll all be familiar with from offshore companies is the idea that the ownership and control of these companies are confidential. And that is true, but it's true to a varying extent. And as you'll hear from Paul, when you are an interested party who has had a wrongdoing committed against you, with an interest in finding out who is behind these companies, that is possible. But for example, in Bermuda, it is possible to find out, to examine the register of members and the register of directors of any Bermudan company just by attending the office of the registered agent on the day during office hours and asking them to see it. So there is no actual confidentiality as regards the shareholding and directors of Bermudan companies, and Paul will address you about certain changes that have happened in Cayman recently as well. Also in recent years, it's important to note that in the jurisdictions we're referring to here, there's been a very big move towards ensuring accountability. It's not possible to incorporate a company in BVI or Cayman by just having your credit card and calling up the registered agent. For the last decade or so, the registered agent is under an obligation to hold verified information as to who the ultimate beneficial owner of each of these companies is. In BVI, that is anyone who owns 10% or more beneficially. So they don't need to be the direct shareholding, it's who ultimately owns those companies. And you may say, well, what makes it clear that
the registered agents are complying with this rule? And the answer is that there are extremely serious fines on the registered agents, and there are regular audits done to ensure that they're complying with this rule. I know of one example of a registered agent in BVI who was fined tens of thousands of dollars. They had the information about the ultimate beneficial owner, but the passport had been verified with the wrong wording, and that led to a fine of tens of thousands. So obviously the registered agents do not want to be involved with companies where they cannot verify who the ultimate beneficial owner is. They must have a verified copy of the passport of those beneficial owners. They must have verified evidence of their address as well. And it's so serious for the registered agents that they comply with this, that if they don't get an answer to the questions they ask or the documentation they request in relation to who's the ultimate beneficial owner, they will, as a matter of course, resign as registered agent, which will freeze the company, will mean it's paralyzed effectively. And I would point out the contrast that you have with the offshore jurisdictions and places like the UK and certain US jurisdictions. In the United Kingdom, when forming a company, it is necessary to give information as to who is the ultimate beneficial owner. However, there's no verification process whatsoever. And I read an article last month that was saying that there are many, many companies that are incorporated in the United Kingdom now who ostensibly are owned by Mickey Mouse. There's no way, there's nobody that follows up on who actually owns these companies. And of course, in Delaware, one of the most important jurisdictions for company incorporation anywhere in the world, as I understand it, there is no requirement whatsoever to provide information as to who is ultimately behind those companies. Dr. Fernando asked, in part of his question was about the assistance that authorities in places like British Virgin Islands can give to the authorities here. I'm very conscious that this is an asset recovery conference focused on civil asset recovery, so I won't go into much detail on this, but there are a couple of points I'd like to make. First of all the offshore jurisdictions have significant legislation that allow for the exchange of information in potential criminal matters between the law enforcement agencies of different countries. Secondly, there is a multilateral convention on mutual administration assistance in tax matters to which all of the British overseas territories are signatories, and to which Brazil is a signatory as well. And they that provides a mechanism whereby the tax authorities in this country and the tax authorities in the overseas territories can share information. On the subject of tax investigations, there is one important thing to note, which initially sounds perhaps a bit disappointing for those interested in enforcement of revenue in overseas territories, and that's that there is a revenue rule in most common law jurisdictions which says that the courts have no jurisdiction to entertain action for the enforcement of penal or revenue law of another state, either directly or indirectly. So while that means that you cannot enforce, which is the second part of the toolbox that Paul will be dealing with, I'm glad to say that there is authority from the highest court in England, the House of Lords, which says that the courts can assist in providing information when requested by a foreign revenue service as a result of a case brought by the state of Norway back in the 1990s. I'm not aware of it being followed in BVI, but it's almost certain that that would be the case. So therefore, the tools that Paul will speak about in relation to gathering information should still be relevant to the revenue authorities in Brazil. I think at this point I'll pass over to Paul to give you some more information on the tools available in these jurisdictions to recover assets. Thank you. So I'm conscious that you have heard today from people in various jurisdictions about the toolbox available in each one, and you can't be expected to remember the details of everything that you've heard today, but
I suppose my main message that I want you to take away from this is that the offshore territories and Jersey that Stephen Baker spoke about earlier, we do have an extensive toolbox available to us to trace and freeze and recover assets. I think Stuart mentioned that they really fall into two categories. One is where you're still investigating the case, and the second is once you have got a case up and running and you're actually at the point of looking to get the assets. If you start with investigations, Stuart mentioned the availability of director and shareholder information in Bermuda, which until recently wasn't the case in Cayman, that you could get hold of that. A recent change in October meant that we can now go and search for the names of directors of companies listed in Cayman. Only their names, no other information about them, so we're still quite a closed jurisdiction in terms of the publicly available information, but at least that's a start in trying to put together the picture of ownership of an offshore structure. To get beyond that, you need a court order, and you will hear lawyers in all of the offshore territories talking about Norwich Pharmacal orders, named after the first case in the 70s that established this power. But what we're really talking about is a third-party disclosure order. And these are highly effective, frequently used against third parties, and I think it would be fair to say they make up a very substantial proportion of the caseload in front of the courts in Cayman, BVI, and probably Bermuda as well. What that allows you to do is to go to court and get an order that requires the registered office, which, as Stuart has said, may hold all of the top secret information that you need about the directors, the ownership of the company, the beneficial owners of the company, charges that, against the company's assets. Or you can go to banks and get information about bank accounts and transactions through bank accounts, or trust companies to find out about beneficiaries of trusts and assets of trusts. All of that is possible. All you need to be able to do is to show that there has been some wrongdoing. And it doesn't mean that you have to be able to prove wrongdoing to a standard that would allow you to succeed in an action. You merely have to show that there has arguably been wrongdoing. You also need to show that the order is necessary, i.e. that you can't get that information from any other source. And in the context we're talking about, that's usually not possible to get it from anybody else. And you need to show that the party that you're seeking the order against, whether it's the registered office or the bank or whoever it may be, that they're mixed up in some way in the fraud that has taken place. And doesn't necessarily mean that they were participating in the fraud, but that they have information that allows you to unravel the fraud and understand what's happened. It's also worth noting it's not only a tool that you're using against innocent third parties. The original formulation of the rule back in the 70s talked about innocent parties involved in the wrongdoing, but the courts in the offshore territories have taken a very flexible approach to applying this jurisdiction. There's a lot of talk in the case law about wanting to do justice and to fill gaps that may be there in the statutory regime to trace assets. So it's a very flexible tool. And as an example of that, I've been working in the last year on a case that I can talk about because it's in the public domain for ArcelorMittal, which has obtained a $1.3 billion arbitration award against a rival firm, also an Indian steel conglomerate. And when looking to enforce that award, its counterparty has stripped all of the assets out of the company which was a party to the contract. So it's gone from having $3 billion worth of assets to having $2 million worth of assets overnight. And of course the question is, where has that money gone and how can it possibly have disappeared so quickly? We have been able in Cayman to go to not the debtor of the award, but to the parent companies, the top companies in the group, the conglomerate group that owns that subsidiary, because they're Cayman domiciled companies. And the court has been prepared to issue a third-party disclosure order against the top companies on the basis that
they, of all people, will know what happened to the assets and where they went. So a very flexible tool. It's worth saying also that you don't need to have any proceedings on foot in Cayman in order to get an order like that, and the same is true in BVI. The courts are prepared to make that kind of order in support of foreign proceedings, even when there isn't anything in the Cayman court. And I think, Stuart, you were going to talk briefly about a couple of these kind of cases that you've done involving Brazil. Yes, there were just a couple of things I wanted to add to that. The first is that Dr. Fernando asked about the cost, raised the issue of the cost and the timing of making these applications offshore. And I just wanted to make clear that it's surprisingly easy to make these applications. As Paul said, you don't need to have proof that would actually mean you'd win a case if you brought it in BVI or in Brazil in order to get this order. All you need in BVI is a suspicion that this company has been involved in wrongdoing, which is a very, very low bar. Also, we've been able to go from filing these applications to having our hearings, getting orders, and in fact even getting disclosure from the registered agents in BVI in as short a period as 6 weeks. As regards the costs of doing so, these can vary wildly, of course, and it's really dependent on how complicated the facts are. An awful lot of the disclosure orders that we've sought for Brazilian clients have been for liquidators of large Brazilian businesses that have gone bust. There's been a suspicion of fraud. There's been suspicious transactions with offshore companies. The facts in those matters are often extremely complicated, which obviously increase costs. But, for example, there's an Argentinian matter which I've had an inquiry about, whereby somebody has made a payment of tens of thousands of dollars to a BVI company in a simple trade deal, and it is just a very straightforward fraud. And for that type of thing, the costs are far, far lower than you would think. Secondly, I just wanted to give you an idea of the type of information that we get on these orders. Obviously, Paul's talked about information as to ultimate beneficial ownership, the directors, the shareholders. You get information on the client of record, but you also get information regarding payments to the registered agent, which should help you identify a bank account, and a bank account that at least at some stage had money in it to pay the registered agent. Also in BVI, we've been getting orders recently where if we specify the named individuals who we say are guilty of the fraud, we get an order requiring the registered agent to disclose all the other entities and the trusts in which they act and where these names crop up as beneficial owners, shareholders, clients of records, and directors. And that means that you can get a huge amount of information. You're not just going after one company at a time. It can really crack open the whole setup. And the type of information that we've got from disclosure orders have, in Brazil, I understand it helped identify, for example, one of the office buildings on Faria Lima in Sao Paulo, which a freezing order was granted against in Brazil. So that's just an example of how useful these tools can be. Just picking up on that timing point before I move on quickly, in the case I mentioned before, we got our initial orders in January of this year. We had those orders confirmed mid-February, towards the end of February, and we have gone all the way through to a Court of Appeal hearing on that matter, which happened at the beginning of November, and we expect judgment in that this year before Christmas. So in terms of the timescale to pursue this as a route to recovery, it can be done very quickly, even in hotly contested cases, as the one I was talking about is. I'm conscious of time, so I probably better speed up and get through the rest of this toolbox and then make some other general points, just picking up on some of the things that have been said by this panel and earlier today. The most powerful tool available to us once we have good evidence of wrongdoing and an idea of where the assets are is a freezing order. You need a good arguable case that there has been wrongdoing, so the threshold is higher than for the disclosure orders we've been talking about up to now. You need some evidence that there are assets in the jurisdiction, and you need to be able to demonstrate that there's a risk of dissipation if the order isn't made quickly. Again,
that kind of order can be made by the courts of the BVI in Cayman in support of foreign proceedings. You don't need to have active proceedings in Cayman for the courts or BVI for the courts in the overseas territories to assist you in freezing assets. Next tool is the appointment of a receiver. The courts in BVI and Cayman can appoint receivers to take custody, possession of assets within the jurisdiction and hold them. Often you see receivers appointed in conjunction with freezing orders or to police freezing orders where the defendant against whom the order has been made has not complied with it. Something else that I think is worth mentioning in the context of today is BVI and Cayman both have statutory provisions which incorporate into domestic legislation the Hague Convention on Taking Evidence. In Cayman, it's the Evidence Proceedings in Foreign Jurisdictions Order of 1978, and it is little used, surprisingly. What it allows the court in Cayman to do is to receive a request from a court in Brazil for evidence and to make an order allowing for witness deposition, for the collection of documents, and even for the preservation of assets at the request of a foreign court. And I would suggest it's something to look into in your proceedings here, because, as I said, it seems to be quite infrequently used, and I'm not sure people are aware of it. There is also the possibility in the right circumstances, and as people have said already today, it all depends on the circumstances, but you may look at appointing provisional liquidators over companies in BVI and Cayman. What that involves is presenting a winding up petition saying that the company is unable to pay its debts as they fall due, and in connection with that, before the winding up petition is finally determined by the court, provisional liquidators are appointed, and the powers that they can be granted are quite extensive and allow them effectively to step into the shoes of the directors of the company concerned, to take control of its assets, and really to do the kind of investigation with the authority, the statutory authority and the backing of the court that you may not be able to achieve as a private claimant. So it can be a very powerful tool. The cons to that, however, are that it's a public process, so it has to be advertised, and if you have competing creditors who are chasing the same pot of gold, you may lose pole position. It's also a class remedy, so the provisional liquidators in place are not there purely to pursue your claim and look after your position. They're there to protect the position of all creditors in the company, so that can be a con as well. But it's a very effective and powerful tool in the right circumstances. So that's a sort of a speedy run through the various tools that are available to us. There's a couple of other things I wanted to mention. One is that there is statutory provision in Cayman. I don't think this applies in BVI. Stuart will correct me if I'm wrong, but there is facility under our company's law to recognise foreign bankruptcy trustees and to endow them with the powers that domestic insolvency practitioners would have. So that can be a very effective tool. I also wanted to pick up just on the point about funding. There's been a change in the last couple of years in Cayman where third-party litigation funding used to be illegal, and it's now, it was only available in the context of a liquidator. Liquidators were able to enter into third-party funding agreements to fund the costs of the liquidation. But that's now been expanded so that litigation funding is generally available. And I'm not sure what the awareness in the room is of litigation funding, but it is a market which is burgeoning. The amounts of money that litigation funders have available to place behind cases is staggering. It's in the billions of dollars. And we in Cayman, since the rules have been relaxed, have found many funders knocking at our doors saying, have you got cases that might be suitable for funding? So to the extent that you are able, in your cases, to get comfortable with giving a funder a slice of whatever you recover, you will find these days there are
numerous funders who would be willing to have a discussion with you, and in some cases even to provide the seed money to carry out an investigation, which gives you an idea of how much money they have available to them that they need to place into investments. They're prepared to throw money into investigations to find out whether there is even a viable claim that might lead to an asset recovery that they can take a share of. So I think the world is turning when it comes to litigation funding, and we should all consider whether it's a possibility in our cases. There was just something else I wanted to add in relation to liquidations in response to Dr. Afonso's questions as to how and when to liquidate an offshore company when there seems to have been dissipation of assets to that company. There is one case I'm working on at the moment with Brazil, which involves one of the companies that was caught up in the Lava Jato scandal and has got into financial difficulty. Most of its structure is in liquidation here in Brazil. However, the family that owned that structure also own another structure which potentially has extremely valuable assets. That second structure is owned by a BVI company, and there are companies high up in that structure that clearly owe money to the structure that's already in liquidation in Brazil. In those circumstances where you have a clear debt that's owed from one company to another, it's very straightforward in BVI to wind up that company. You don't need a judgment to go into court to seek to have that company wound up. You go in initially just giving the facts of the debt, and if the other side, if the company can't disprove why that's owed or doesn't pay you, then very often the company will be liquidated. If that company high up in the second structure was liquidated, it would mean that the liquidator actually controls everything underneath it. So he's in that company. All the shares of subsidiary companies are under his control too, and he can vote through, change the board, and basically just run those companies, get people in, and demand information from banks, from registered agents, and so on. It's an extremely useful tool that we're looking at very closely in this case. However, there is obviously additional expense because you need to have a BVI insolvency practitioner, a trustee in bankruptcy. One point that might be of interest to the trustees in bankruptcy here is that in BVI, it's common to appoint joint liquidators. So you have your BVI liquidator, but what we see every week in BVI is that they will be appointed, for example, with a trustee in bankruptcy in Hong Kong, because it's a Hong Kong business using a BVI company. So in the circumstances I was just describing regarding the Brazilian company, you could look at appointing a BVI liquidator, and I know there's some liquidators, trustees from BVI, PwC here today. You could look at appointing them, for example, jointly with whoever is acting as the liquidator here in Brazil. Same again. Bom, parabéns aos nossos palestrantes estrangeiros e também parabéns aqui a todos os integrantes da nossa mesa, Dr. João Rodrigues Filho, Dr. Fernando Figueira de Araújo, Dr. Afonso Braga, Dr. Valdo Fátio, Dr. Stuart Cullen, Dr. Paul Smith, e apenas mais uma vez, não apenas parabenizar pelas exposições, mas também pela clareza com que nos mostraram a necessidade da celeridade nos procedimentos de cooperação e também as principais ferramentas a serem utilizadas na recuperação de ativos no exterior, em particular no Caribe. Painel extremamente interessante, estão todos de parabéns e muito obrigado a todos os senhores. Está encerrado.